Tudo bom com vocês? Então, estamos aqui para mais uma aulinha da nossa disciplina Português 1A. Hoje vamos falar a língua e seus conceitos. Vamos lá. Existem muitas definições de língua, e cada uma delas serve à situação em que foi concebida, como, por exemplo, instituir uma teoria, compreender como se dá a aquisição da linguagem, estudar a comunicação humana, discutir as relações sociais estabelecidas nas interações. Nesse universo, o estudo da língua destaca-se as abordagens que nós vamos comentar agora. A primeira, Saussure e a ciência linguística. Apesar de os estudos sobre a linguagem instigarem o homem há muitos e muitos anos, o estudioso suíço Ferdinand Saussure que viveu no período de transição entre os séculos XIX e XX, é conhecido como o fundador da ciência linguística. Para ele, a língua só pode ser estudada em si mesma, sem relação com seus usos, e definida como um sistema de valores determinados por conversão social. Assim, a teoria do pesquisador europeu considera que a língua é composta de signos linguísticos e que estes, por sua vez, equivalem a uma imagem acústica, significante, associada a um conceito convencionado socialmente significado. Ou seja, para ele, ao ouvirmos uma sequência sonora em uma língua conhecida, imediatamente a associamos a um conceito específico, igualmente reconhecido por todos aqueles que conhecem tal língua. As ideias de Saussure foram extremamente importantes para que a linguística se instituísse historicamente como uma ciência e ainda hoje são utilizadas em diversas pesquisas relativas à linguagem. Entretanto, o fato de essa teoria tratar a língua como um objeto em si mesmo, e assim, não há a analisar dos textos que circulam socialmente, faz com que ela não seja considerada aqui como a mais interessante para propiciar o aprofundamento em nossos estudos de língua portuguesa. Certo? Então vamos lá. Tem uma tirinha aqui que dá em termos de exercício, que está assim, dois gatinhos, eu vou mostrar para vocês. Messias, e vai falar um pouco, né? Messias, meu filho, preciso te falar sobre a vida. Aí ele responde, eu já sei. Vida são aqueles coraçãozinhos ali no canto, pai. Se perder os três, tem que começar tudo de novo. Aí ele responde, quem sou eu para discutir? Certo? Então vamos lá. No primeiro quadrinho, vou mostrar aqui o quadrinho para vocês, ó. E retinho. Vocês podem dar uma pausa para dar uma olhada no quadrinho e depois continuar. Vamos lá. No primeiro quadrinho, o pai diz ao filho que precisa falar com ele sobre a vida. Aqui, a fisionomia do pai expressa seriedade, né? Chega para falar sobre aquilo. O pai parece considerar que o que tem a dizer é algo simples ou complexo. Complexo. Associando a expressão fisionômica do pai a falar sobre a vida, qual o sentido possível construímos em relação ao que ele pretende dizer ao filho? Então, lá, o sentido de dificuldade que o filho pode vir a enfrentar em campos diversos da vida, como amoroso, financeiro e profissional. O pai vai tentar transmitir isso para ele. E o que o filho está fazendo no primeiro quadrinho? Jogando videogame. Está na dele ali, está nem aí para a vida. Já no segundo quadrinho,
Messias explica ao Pai o conceito da vida que tem, de vida que tem. Quer dizer, ele vai dar a sua opinião. O que é a vida para Messias? Então ele está dizendo o seguinte: os coraçãozinhos da tela do videogame, isto é, as oportunidades que ele tem de jogar. Então, ele quis dizer que você tem que conversar de novo, mas ele tem ali as oportunidades. O conceito de Messias envolve a ideia que ele tem, envolve a ideia de vida como algo simples ou complexo. Algo simples. Tá nem aí, para ele é uma coisa simples. O que a fisionomia do pai expressa nesse quadrinho, quando ele responde isso? Perplexidade, porque ele fica espantado. O crente que ele vai perguntar, falar alguma coisa, ele trata dessa maneira. No terceiro quadrinho, que ele vai dar aquela resposta perguntando, quem sou eu para discutir, né, com ele, é, o pai se afasta de Messias e fala, quem sou eu para discutir? Indica que ele desistiu de dizer ao filho o que pretendia inicialmente? Vamos levantar a hipótese. O pai mudou sua concepção de vida depois da resposta do filho? Claro que não, né? Ele só jogou um pouquinho para frente, né? De acordo com a experiência e o galgar da vida do menino, ele vai aprendendo e ele possa então passar a mensagem que ele quer passar. Por que ele desistiu de dizer ao filho o que pretendia? Porque viu que o filho ainda é pequeno e imaturo para uma conversa que envolve complexidade. Praticamente a continuidade da outra. Vamos lá. Com base nas respostas que nós demos, Messias e o pai têm o mesmo conceito sobre a vida? Não, né? Pois Messias é criança, vive no mundo de imaginação, das brincadeiras. E isso é o que importa para ele, nessa fase. Por isso, a concepção de vida que ele tem é ligada à brincadeira e não à realidade. Perfeito? É, isso, gente, está no cotidiano nosso. Não só no sentido, né, aqui no sentido da vida, mas na linguagem, para entendermos como nós temos que passar a mensagem, entender a resposta, entender o contexto do assunto dentro da nossa língua. Aqui não vamos julgar o que é certo e o que é errado, mas sim o entendimento do contexto e do texto ali, do discurso, da fala, certo? Essa foi o objetivo desse tema aqui que nós abordamos. Perfeito? Então, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, porque isso ajuda o nosso canal a desenvolver o nosso trabalho e a divulgá-lo. Perfeito? Até a próxima aula.